merenda, hoje é suco e bolacha. Agora, biscoito, como vocês gostam de falar, é isso que está sendo servido para as crianças. Merenda congelada e o programa de aquisição de alimentos destruído. Não tem mais estoques reguladores. Você vai no mercado, você vê os preços subindo. Nós temos que aumentar a produção de alimentos em São Paulo e no Brasil. A produção per capita de arroz, feijão, mandioca está caindo no Brasil. É por isso que você vai ao mercado e está cada vez mais caro. Qual é a sua política para o salário mínimo? Vamos voltar a um tema que interessa a mais de 40 milhões de brasileiros. Qual que é a sua proposta para o salário mínimo paulista? Qual que é a sua proposta como liderança para o salário mínimo nacional? Vamos lá, Haddad. Primeira coisa, vamos esclarecer que eu falei da balsa ou da rodovia em função do volume. Várias carretas que iam ser transportadas para Manaus, por isso que a opção não foi aérea. A opção foi terrestre, ou ela era terrestre ou fluvial. Que eu queria ver você colocar várias carretas no avião. Não seria possível. Com relação ao salário mínimo, como eu disse aqui, o ministro Paulo Guedes já colocou isso de maneira muito clara, muito enfática, o presidente Bolsonaro também. Salário mínimo vai ter aumento real. Salário mínimo, ano que vem, vai aumentar mais do que a inflação. Se você parar para pensar, na lei orçamentária do ano que vem, a gente tem uma inflação prevista de 7,5%. E nós vamos acabar esse ano com a inflação de 5,5%. A inflação está em queda, graças à coragem de enfrentar, por exemplo, a questão dos combustíveis, a redução do ICMS dos combustíveis. O preço dos alimentos está caindo e o Brasil vai terminar esse ano com uma inflação menor do que vários países da Europa, do que o Reino Unido, do que os Estados Unidos. A gente está vendo o Banco Central Europeu elevando taxa de juros. E a gente vai ser o primeiro país a diminuir taxa de juros graças à eficácia da política monetária de um Banco Central independente, um Banco Central autônomo. Uma das muitas reformas que o governo Bolsonaro promoveu que vão fazer o Brasil impulsionar. Com relação ao salário mínimo paulista, uma criação de Guilherme Afife Domingos, quando foi secretário do Trabalho no governo Serra. E a gente percebe que não tem impacto orçamentário direto, porque no final das contas é um custo arcado pela iniciativa privada, não há vinculações, não há indexações. Então a gente poderia aumentar o salário mínimo. Agora, qual é a grande questão? É promover o emprego. E nós vamos promover bastante o emprego, movendo as alavancas corretas. Então a nossa ideia, e nós estamos estudando isso, é elevar o salário mínimo paulista na casa de R$ 1.550, R$ 1.600. Agora, nós vamos fazer isso com responsabilidade, que não se resolve os problemas econômicos na canetada. Não se resolve os problemas econômicos na base da marretada, como foi feito lá atrás no governo Dilma, por exemplo, com o setor elétrico, que acabou gerando um passivo muito grande. Então, nós vamos ver como que a gente vai gerar emprego, porque não adianta também asfixiar o produtor. Mas a gente tem condição de aumentar o salário mínimo paulista pela grandeza do estado de São Paulo e pelos empregos que nós vamos gerar, pela produtividade, pela competitividade que nós vamos produzir. E com relação ao agronegócio, nosso agro tecnificado, nosso agro diversificado, nós vamos investir muito, nós vamos auxiliar o produtor rural com crédito rural, com seguro agrícola, com a regularização fundiária, que é uma coisa fundamental. Então, o produtor rural que está lá no interior de São Paulo, nos assistindo, investindo em pesquisa, recuperando o sistema de pesquisa paulista, porque vai ser fundamental, e tendo um programa paulista